Então, pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aí. Então, a gente é, vai trabalhar aí na webconferência de hoje para tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da atividade avaliativa 2. O prazo inicial dela aí era até quarta-feira, né, devido à indisponibilidade do AVA de ontem para cá, ainda está um pouco instável. Talvez ela vai ser prorrogada. Acabei verificando com o professor. Mas aí, quando a gente tiver alguma informação mais concreta, a gente repassa para vocês aí. Bom, eu acho que eu montei aqui essa tela que vocês estão visualizando aí. Ela é tipo uma abstração visual de como que se comporta, como vai se comportar algumas estruturas que vocês utilizarão na atividade. Aí eu acho que eu vou explicar sobre ela um pouquinho. Aí eu abro aí para vocês fazerem aí os questionamentos que vocês tiverem aí, as dúvidas. Pode ser? Tá, deixa eu só fazer um ajuste aqui, que agora que eu vi aqui que deu um Ctrl C e um Ctrl V aqui, esqueci de trocar as posições. Vou trocar aqui só esse segundo e depois você já. Bom, então vamos lá. Então, a atividade, vocês vão ter que utilizar registro e vetor. Então, assim, só dar uma recapitulada rápida. Então, o registro ele tem uma forma talvez semelhante a essa. Então, o registro que vocês vão construir para a atividade, ele vai ter um formato parecido com esse que está selecionado aqui. E aí, como a gente viu nas últimas semanas, a gente pode alocar esse registro aqui dentro de um vetor, que aí seria essa segunda estrutura aqui que nós temos aqui ao lado, certo? Então, eu tenho aqui então aqui em cima eu tenho as minhas posições do meu vetor, um vetor aí de 5 posições. Em cada posição eu vou ter todos os elementos do meu registro. Então, a gente pode imaginar o vetor como um armário e cada gaveta desse armário como uma posição do vetor. E aí, mais a fundo, a gente pode imaginar que em cada gaveta desse armário tem uma pasta de um aluno. E aí, essa é a representação que a gente vai ter desse exercício. Então, em cada posição do meu vetor, eu vou ter todos esses campos referentes a um aluno, um candidato, certo? Então, essa é a abstração visual de como que essa estrutura vai se comportar dentro do nosso algoritmo, certo? Então, então aqui eu teria os dados do candidato 1, candidato 2, 3 e assim por diante, certo? Aqui abaixo eu fiz uma representação de como que se dá o acesso a esses elementos, certo? Então, como vocês já viram nas outras semanas, eu preciso declarar um vetor e atribuir a esse vetor o meu registro. A partir disso, eu acesso cada campo desse meu registro dessa forma. Então, vetor, a posição, ponto, o campo do meu registro. Então, é assim que eu manipulo os campos que estão dentro do registro que eu criei, certo? Então, aqui mais ao lado, a gente consegue ver como que isso vai se comportar na execução do algoritmo. Então, para o primeiro aluno, ele vai acessar por vetor 1, posição 1, ponto nome, posição 1, ponto e-mail e assim por diante. No vetor 2, a mesma coisa. Aqui é vetor 3, tá? 4 e 5. Acabou que eu não alterei aqui, mas só para a gente conseguir visualizar. Lembrando que onde eu tenho aqui o parâmetro aqui, a posição, geralmente a gente vai utilizar um contador, uma variável, geralmente o i, ou posso utilizar outra,
que a cada iteração ele vai incrementando em uma unidade. Então, eu tenho na primeira execução, eu vou gravar dados na posição 1 do meu vetor, na segunda, na posição 2, 3, e assim até chegar à posição 5, certo? Então, assim, só para recapitular isso daqui, para a gente conseguir visualizar, porque às vezes a gente passa isso daqui lá no algoritmo, e aí a gente tem que entender que na execução vai ser substituído basicamente por isso daqui, fazendo referência a uma posição do vetor. Se a gente conseguir visualizar isso no momento do desenvolvimento, a gente vai conseguir ver como que essa estrutura se comporta durante a execução, certo? É, só para destacar que dentro do nosso vetor aqui, no registro, nós também precisamos ter um campo para armazenar a média, tá? Só para lembrar aí. Aí o que, que essa média aqui vai ser? Vai ser a soma dessas notas aqui. Opa, perdão, faltou uma. Essas notas aqui, dividido pelo número de notas que eu tenho, certo? Então, aqui nesse caso, eu tenho 5 notas. Então, esse é o cálculo da média desse algoritmo, certo? E aí vocês vão poder fazer de diversas formas. Vocês podem construir, fazer esse cálculo da média no momento que já está cadastrando o aluno, ou vocês podem depois colocar um outro laço de repetição para rodar o vetor inteiro e ir calculando a média. Enfim, a forma como vocês vão fazer isso daí fica a critério de vocês. O que vocês precisam desenvolver, inclusive até falei na webconferência da semana passada, é que vocês precisam colocar procedimentos e funções para manipular essas estruturas aqui. Então, vocês podem criar um procedimento para fazer cadastro e depois um procedimento para fazer a exibição dos candidatos cadastrados. Aí, uma sugestão, né? Vocês podem, por exemplo, ter um procedimento de cadastro e aí, dentro desse procedimento, ele pode, de repente, chamar uma função para calcular a média, ou vocês podem calcular a média ali dentro mesmo. Então, a média aqui, nesse nosso exemplo aqui, então aqui ela vai receber a soma das matérias dividido por 5. Então, assim, basicamente essa é a ideia da atividade. O que eu recomendo se você tem um pouco de dificuldade e dúvida nessas estruturas, então eu recomendo que vocês façam o seguinte: primeiro cria o registro e atribui ele para uma variável lá. O primeiro exemplo de registro que a gente tem, para um aluno só. Faz isso, cadastra os dados do aluno e tenta calcular a média. Ah, se está funcionando, consegui fazer isso daí, beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou implementar o meu vetor. Aí atribui o registro para o vetor, aí cadastra os 5 alunos e consegue calcular a média. Consegui fazer isso? Beleza. Agora eu vou tentar exibir esses dados. Consegui exibir todos os campos certinho de todos os alunos. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou fazer os procedimentos. Vou criar lá um procedimento de cadastro, vou colocar. O que vai ser esses procedimentos? Você vai declarar o seu procedimento lá e você nada mais vai fazer que pegar o bloco de código que fazia alguma função e colocar dentro desse procedimento. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês não estão vendo a tela do visual aí, não, né? Tá, peraí, deixa eu trocar a tela aqui. E agora? Estão visualizando, né? Beleza. Então, olha só, o que a gente tem que ter claro aqui é o seguinte: entre a linha 6 e a linha 9, eu vou ter o bloco principal do algoritmo, certo? Perdão, coloquei aqui na linha errada. Beleza. Esse var aqui
é a declaração das variáveis globais. Então, a gente vai recapitular algumas coisas aí que nós vimos em algoritmo. Onde que eu declaro meus procedimentos? Antes das variáveis globais, perdão. Então, declaração dos procedimentos, certo? Então, vamos supor que eu comecei a desenvolver o meu algoritmo sem procedimento. Aí, aqui eu fiz um bloco de código, vou colocar aqui cadastro, só para exemplificar. E vamos considerar que eu tivesse aqui mais algumas linhas de cadastro. Beleza. Agora, então, eu tenho aqui o cadastro, aqui eu vou colocar outro só para a gente visualizar melhor, de listagem. Então, eu segui o que o tutor falou, fiz aqui toda a listagem, ali está o cadastro, está tudo funcionando. Agora é o momento de eu colocar isso dentro de procedimentos. Então, a sintaxe do procedimento é bem simples. Então, eu vou colocar aqui procedimento, vou dar um nome para ele, chamar ele de cadastro. O parênteses vazio indica que eu não estou passando nenhum parâmetro. Vou declarar aqui o início e o fim procedimento. O que eu faço? Pego aqui meu bloco de código de cadastro, dou um Ctrl X nele, jogo para cá. Então, aqui está o meu bloquinho de código. O meu procedimento de listagem, eu vou fazer a mesma coisa. Dou um Ctrl X nele aqui, vou declarar outro procedimento, certo? Esse vai ser chamado de listagem. Vou declarar aqui meu início e meu fim procedimento. Pego o meu bloco de código e jogo aqui. Tá pronto? Ainda não. Eu preciso chamar esses procedimentos aqui no bloco principal. Por quê? O que é de fato executado e exibido na tela é o que você colocar aqui dentro. Não adianta nada eu criar os procedimentos e não chamar ele. Então, seria como um operáriozinho que faz alguma função lá. Então, eu preciso chamar ele para ele executar alguma coisa. Só declarando o nome dele aqui, ó, cadastro e depois listagem, certo? Se eu executar isso daqui, se eu não tiver nenhum erro, e olha só a saída na tela. Então, ele exibiu várias vezes a palavra cadastro e várias vezes a palavra listagem, que é o que você tinha aqui dentro desses procedimentos. Então, o procedimento, embora a gente tenha algoritmos até então não tão extensos, você pode reutilizar um bloco de código várias vezes no seu algoritmo. Então, toda vez que eu precisasse usar um cadastro, eu apenas chamaria esse procedimento aqui. Mesma coisa para a listagem. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o bloco de código que cadastra o candidato lá, com um laço de repetição e tudo mais, vai colocar aqui, e o de listagem aqui. E aí vocês têm que ver o que mais que o seu exercício pede. Não apareceu a janela de exibição do visual, a telinha preta? Ah, tá, perdão. Tá. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Aí, essa telinha preta linda aí que vai aparecer na hora da execução. Então, quando você chama o procedimento, ele executa todo aquele bloco de código que a gente colocou dentro do nosso procedimento, certo? Então, é bem simples, é bem simples essa ideia aí. Deixa eu só voltar aqui para o visual. Então, é isso daí. Então, quando eu chamo aqui cadastro, o meu compilador vai vir aqui no procedimento e vai executar todas as linhas que estão aqui. Terminou, ele vai para a linha 30. Agora ele vai executar tudo que está aqui dentro. Eu poderia ter ainda o seguinte. Aqui dentro eu poderia
chamar uma função, por exemplo. Eu poderia fazer assim, função... vou criar aqui um... Vou colocar aqui exibe mensagem, por exemplo. Certo? Aqui eu poderia ter uma função. Então, eu vou criar uma função aqui só para a gente exemplificar. A função exibe mensagem. Vai ser do tipo caractere. Só para a gente ter uma ideia aqui. Vou colocar aqui uma variávelzinha, mensagem. Tipo caractere. Vou colocar aqui, opa. Vou atribuir um texto para minha mensagem, só para já a gente vai... Vou explicar certinho aqui. Vou colocar atividade avaliativa 2. E aqui eu vou dar um retorno para ele retornar essa mensagem aí, certo? Espera aí, deu um errinho aqui no nosso exibe mensagem aqui. Vou só colocar aqui, escreva. Opa. Vou colocar aqui dentro de um. Beleza. Então, olha só. Então, aqui eu coloquei uma mensagenzinha na tela, na linha 12, e chamei a função exibe mensagem, certo? Ela é uma função do tipo caractere, porque ela vai retornar uma string. Eu declarei uma variável aqui chamada mensagem, que é do tipo caractere, e atribuí para essa variável a mensagem atividade avaliativa 2, certo? E aqui na linha 20 eu tenho o retorno, porque a diferença entre função e procedimento, só recapitulando lá de algoritmos, é que a função retorna alguma coisa e o procedimento não, certo? Então ele vai retornar uma mensagem. Então o que acontece? Aqui dentro desse parênteses aqui, quando ele finalizar a execução dessa função, o que vai ser retornado? Vai retornar este valor aqui, certo? Então, eu posso, por exemplo, colocar o meu cálculo da média em uma função. E aí, aqui no meu algoritmo, eu vou receber a média já calculada. Eu posso armazenar lá naquele campo do registro, certo? Poderia fazer desta forma. Deixa eu só executar aqui para vocês visualizarem a telinha preta aqui. Deixa eu só trocar a tela aqui. Então, olha só, eu tenho todas as mensagens cadastro e aqui eu tenho atividade avaliativa 2, que é a execução da função exibe mensagem que eu criei anteriormente. Então, depois, quando chegar ao final da execução daquela função, ela vai retornar aquela string que eu atribuí para minha variável mensagem exatamente aqui, ok? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o visual. Beleza. O Juliano pediu aí um exemplo de uma função com parâmetro. Legal. Realmente, a gente precisa, talvez pode precisar disso para fazer cálculo. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter os procedimentos que eu já criei e eu vou criar o seguinte. Eu vou criar uma função retorna, perdão, quadrado. Certo? Então, eu vou passar um número para essa função e ela vai me retornar o quadrado desse número, ok? E é com passagem de parâmetro. Então, o que acontece? Quando eu coloco entre parênteses algum valor, é porque quando eu preciso chamar essa função, eu tenho que passar algum valor para ela. Então, aqui ela vai receber um número, que é do tipo inteiro. E a minha função também vai ser... Então, aqui, ó, eu tenho o parâmetro que essa função vai receber, e aqui fora eu tenho
de que tipo que é essa função. Ela é do tipo inteiro, porque ela vai retornar o quadrado de um número inteiro, certo? Vou colocar aqui fim função. Então, beleza. O que essa função vai fazer? Depois posso colocar esses exemplos na plataforma? Posso salvar aqui e aí eu mando para o professor publicar lá para vocês, beleza? Então, olha só, eu posso fazer o seguinte, aqui bem simples, vou digitar o comando return. O que eu quero que essa função retorne? Eu quero que ela retorne, vamos ver se assim direto já vai funcionar. Lembrando que a função quad calcula o quadrado de um número, certo? Então aqui eu estou retornando o quadrado de um número. Quando eu tenho esses parâmetros aqui para uma função, então quando eu chamar ela, eu preciso passar algum valor, que seria basicamente isso daqui. Então retorna quadrado e qual que é o valor que eu vou passar para essa função. Então ela espera, a função está esperando um número inteiro. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um 5, por exemplo. Certo? Então a função retorna quadrada aqui vai fazer basicamente isso, ok? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se vai melhorar a nossa visualização. Se vai facilitar aqui ou vai ficar muito ruim pra gente. Vai ficar mais ruim pra gente visualizar, né? Deixa eu só trocar aqui para exibir o. Peraí, pessoal, aqui faltou só colocar ela para imprimir aqui meu. Faltou aqui só colocar ela dentro de um escrevo aqui, porque ela vai retornar um valor, ok? Deixa eu só voltar aqui para nosso shellzinho. Então aqui a gente tem a exibição da saída do nosso algoritmo. Então eu passei para a função retorna quadrado o valor 5. Então o quadrado de 5 é 25. Então esse seria um exemplo de uma função com uma passagem de parâmetro, ok? Deixa eu só ver aqui, se eu trocar... vamos ver se ele vai manter a tela. Ah, não, ele travou. Só voltar aqui para o nosso visual aqui. Então, isso daqui a gente acabou vendo na disciplina de algoritmos no semestre passado. Então, a gente viu sobre funções e procedimentos. Então, eu chamo aqui a minha função e passo um valor. Se eu executar novamente aqui, eu teria o valor 81. Então, esse seria um exemplo de uma função com passagem de parâmetro, ok? Bom, para mim não ficar falando demais aí, e talvez ser mais assertivo aí, vamos às dúvidas aí, a gente vai talvez escrevendo aqui. É óbvio que eu não vou dar resposta, mas posso contribuir aí no desenvolvimento de vocês aí. Se alguém quiser abrir o microfone aí para falar alguma coisa, fica à vontade. Resposta da 1, da 1 de qual? Da atividade não participar, da atividade participativa 1? Ah, aí não posso. Vamos lá, pessoal. Tiverem dúvidas aí. Aí fica fácil, né, César? Aí fica fácil demais, né?
Ô, Cleiton, aqui é o César. Eu tenho só duas dúvidas aqui. A primeira é o seguinte: a gente vai utilizar um vetor. Então, esse vetor ele vai estar lá na seção de declaração de variáveis globais, né? Uhum. E também nós temos um contador lá, o índice, que a gente vai utilizar. Aham. Tem gente que utiliza dentro de cada procedimento, declara esse índice aí. Aham. Eu declarei como global e utilizei ele dentro de todos os procedimentos. Pode ser feito assim? Pode. Bem lembrado aí seu apontamento, que aí eu ia acabar falando sobre isso, acabei esquecendo. Porque senão Nesse caso, você ia ficar pode continuar. repetitivo, né? Oi? Senão ia ficar repetitivo. Então eu criei o índice lá na variável global e utilizei ele dentro de cada Aham. procedimento. Porque como ele Não, vai fazer um para e atribuir os valores de 1 a 5, ele vai estar sempre renovando o valor ali. Aham, sim. Você pode fazer das duas formas. O que você declarar nessa seção aqui da linha 39, até coloquei um comentário aqui, perdão, são as variáveis globais. O que isso quer dizer? Que essas variáveis que estão aqui, você pode acessar elas e alterar o valor delas em qualquer lugar do seu programa. Agora, quando você faz, vamos supor, aqui dentro desse procedimento, aqui eu declaro uma variável, tipo um contador, do tipo inteiro, por exemplo, o que isso quer dizer? Que isso daqui é uma variável local. O que isso quer dizer? Ela só está acessível dentro deste procedimento. Se eu vim aqui no meu bloco principal aqui e colocar, por exemplo, contador recebe 1, por exemplo, eu vou ter um erro, certo? Aí não vai abrir a janela aí. De que a variável não foi Não foi encontrada. Por declarada, quê? né? Isso, não foi isso. Por quê? Ela não foi declarada no escopo das minhas variáveis globais, certo? Então, se eu quisesse utilizar esse contador aqui, eu teria que declarar ela aqui no meu nas minhas variáveis globais. Nesse caso seu, como você colocou o seu contador aqui, você apenas já faz referência a ele direto. Se eu fosse utilizar, por exemplo, aqui na listagem um contador, para mim exibir todos os candidatos, eu preciso ter um contador para me varrer o meu vetor. É o que a gente vinha fazendo há várias semanas. Se eu for utilizar dessa forma aqui dentro do procedimento, quer dizer que aqui nesse procedimento de cadastro eu não tenho acesso a esse contador aqui. Então aqui eu teria que ter também um outro contador. Inclusive ele pode ter o mesmo nome, que eu não vou ter problema, porque são variáveis locais. Então nesse caso eu posso ter várias declarações dessa variável dentro dos procedimentos sem problema algum, tá? Inclusive, executei aqui, o código funcionou corretamente. Então, as duas formas são válidas. Eu posso ter o contador, que vai ser o índice, dentro de cada procedimento, ou eu posso declarar ele aqui fora. A forma que vocês visualizarem que seja mais fácil, mais familiar, fiquem à vontade que vai funcionar de qualquer forma. O que vocês têm que ter em mente quando você coloca uma variável dentro do procedimento ou de uma função, ela só está disponível aqui dentro. Se eu quiser utilizar, vamos supor, eu queria saber qual que foi a última posição do meu vetor. Aí eu quero acessar o contador aqui no bloco principal. Vai dar erro, porque essa variável não está acessível, entendeu? Só tem que ter consciência de que vai utilizar global. Se for local, você não vai conseguir utilizar em outras funções ou procedimentos, né? Isso. Por exemplo, o que eu poderia ter, vamos supor, de variável local. Só um exemplo aqui. Eu poderia ter isso daqui, ó. Aqui na minha função do quadrado, eu poderia ter uma função tipo chamada cálculo, do tipo inteiro. E aqui, em vez de fazer esse cálculo direto, eu poderia fazer o seguinte: o cálculo vai receber o meu. Poderia colocar assim, usar a função quad aqui, número, e aqui eu vou retornar o cálculo. o cálculo, entendeu? Porque é uma variável que eu usei só para armazenar um cálculo aqui da minha função, e a função vai retornar esse valor
pro parâmetro, para o comando que chamou a execução dela, entendeu? Entendi. Eu queria só tirar uma outra dúvida aí, já mais em relação Você colocou na última webconferência que a gente faz esse TAD aí, tipo abstrato de dados, então para o usuário não ficar sabendo que tem um vetor rodando ali. Uhum. Nesse caso aqui, eu teria que, toda vez que eu tivesse uma entrada de dados, por exemplo, o candidato 1, aí digita os dados dele, eu tinha que limpar a tela para aparecer o candidato 2, ou isso é irrelevante, você não vai avaliar isso? Não, isso é irrelevante. O limpa-tela seria mais uma organização visual, né? Lá Uhum. na telinha do console. Não é algo essencial para avaliação, não. O que a gente consegue abstrair dos TADs é que, por exemplo, aqui, ó, o que a gente tem, vamos supor que nós sejamos um programador da ponta ali. O que a gente faz é chamar um procedimento chamado cadastro, mas a gente nem sabe como que ele armazena essas informações. Óbvio que a gente vai saber porque foi a gente que construiu o vetor, Exato. certo? Mas a ideia é que você deu um procedimento, deu uma ferramenta para manipulação dessas estruturas, sem que quem esteja trabalhando nela conheça a fundo o seu funcionamento. É assim, aqui em Visual a gente consegue ver isso apenas com função e procedimento, mas em outras linguagens nós temos estruturas mais complexas, principalmente as linguagens orientadas a objeto, como classe. Aí você tem herança, você pode reutilizar um bloco de código em várias partes do seu programa, entendeu? Você tem algo muito mais complexo do que a gente consegue desenvolver aqui. Beleza, então era só isso que eu tinha de dúvida, o resto você já demonstrou aí. É que eu já tinha feito, aí eu já até Uhum. postei lá, aí se você falasse que ia verificar, eu ia ter que refazer e colocar de volta lá. Mas então, Não, não, tranquilo. a questão do limpa-tela ali é mais para organização visual mesmo. Eu só limpo a tela no momento que ele roda o procedimento, aí, mas abre o procedimento e você limpa, então você vai ver que é separada a execução de cada um. Mas Ah, ali não, dentro, beleza. quando você vai digitando os dados, até para poder visualizar, tal, digitei o 1, digitei o 2, digitei o 3, assim por diante. Ah, sim, sim. Não, não, beleza. Basicamente isso daí até para os demais aí, se vocês tiverem dúvida aí, a gente pode, quiserem até na continuação aí da web mostrar o que vocês estão desenvolvendo e onde vocês estão com mais dificuldade, a gente pode usar o momento aí para fazer isso daí também. Tá tranquilo. Obrigado. Obrigado, valeu. Ó, o João falando que tá. Tá, mas João, você tem que. Poxa, acho que o João acabou saindo. Deve ter caído a conexão. A questão é que a gente tem que ter cuidado com a atividade, o uso de procedimentos. Olá, João. Tá me ouvindo? João, tá aí? Então, olha só, o que a gente tem que tomar cuidado é que nessa atividade vocês precisam fazer o uso de procedimentos e funções para fazer cadastro e fazer a listagem das informações que estão dentro do vetor, certo? Então, inclusive tem atividade participativa 4, ela dá uma ideia legal de como vocês devem utilizar essas estruturas. Se vocês fizeram a atividade participativa 2, a participativa 3, na 4, vocês vão ajustar o que já vinha sendo feito para utilizar o conceito de TAD. Então, assim, se você fez o seu cadastro dos candidatos com um procedimento, a listagem dos candidatos com outro procedimento,
tá válido o que você desenvolveu. Essa é a ideia, que as funções e procedimentos possam manipular o vetor lá, armazenando os dados no registro que você criou. Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá, fiquem à vontade aí, aproveitem o momento aí para tirar a dúvida. Pode falar, Claudiane, quer abrir o microfone ou quer digitar, fica à vontade. Ah, Claudiane, não estou dando conta de dar continuidade no algoritmo. Em que pé que está isso daí? Qual parte que você está tendo mais dificuldade? Se você puder detalhar para a gente aí. Se o dispositivo que você estiver utilizando aí tiver microfone, pode abrir o microfone e falar aí. A gente. Deixa eu só voltar aqui. Mas alguém tiver dúvida aí, já vai digitando aí para a gente já ir debatendo aí. Enquanto a Claudiane digita aí, se alguém quiser abrir o microfone aí para falar o que tem de dúvida, fica à vontade. Oi, Oi, pode falar. então eu estava fazendo igual o João, né? Uhum. Fiz o registro, o fim registro, aí depois seria o vetor e depois o tarde. Só um minuto. Tá, olha só. Você Eu não estou criou o dando conta registro. de dar continuidade nele, entendeu? Estou Tá. com dúvida Então, assim, qual parte que vai agora? tá, então vamos lá. Você criou o registro, certo? Certo. Tá, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu trocar a tela aqui da projeção. Então, olha só, acabei comentando no começo aqui. Sim. Você vai ter um registro igual esse daqui, certo? Uhum. Tá. Depois você vai ter que declarar um vetor. Só abaixa o seu áudio aí que tá dando eco. Tá. Tá. Então, olha só. Você vai ter um vetor de 5 posições, certo? Sim. Cada posição do seu vetor vai ter digamos assim, uma cópia do seu registro. Então, aqui eu vou ter todos os dados do aluno 1, do 2, 3, 4 e 5, certo? Sim, isso é depois, o vetor já, depois do registro, né? Isso, isso. Deixa eu só voltar para o visual aqui. Então, olha só. Então, olha só. Deixa eu salvar isso aqui com o nome, aí a gente abre um novo aqui para. Só um minuto, deixa eu salvar isso aqui.
Então, consigo estar visualizando aí minha tela, né? Sim. Beleza. Então, olha só. O que a gente vai ter aqui? Aqui são as variáveis globais do seu algoritmo. Tá? Só colocar Sim, aqui. que é as variáveis normais mesmo, né? Isso. Então, aqui, antes disso, você vai criar o seu registro. Criar o registro. Mais à frente, mais para o final do seu algoritmo, aqui você ainda vai ter os procedimentos. Que não, a gente vai chegar lá nessa parte ainda. Uhum. Aqui nas suas variáveis, você vai criar um vetor. Criar o vetor de 5 posições. E você vai atribuir a esse vetor o seu registro. E atribuir a ele o registro. Certo? Certo. Você diria tipo só copiar e colar? Não entendi. Seria tipo só copiar e colar o registro que está pronto já? Não, não, Não? não, não. Você teria o seguinte: aqui eu tenho a declaração do meu registro, certo? Registro. Sim. E aqui eu teria o término aqui do fim registro. Aqui dentro eu tenho os campos do meu registro. Campo 1 de determinado tipo caractere. Campo 2 real e assim por diante. Seria aqueles campos que a atividade pede. Aqui eu vou criar um vetor, sei lá, vou dar um nome aqui de A, só por exemplo. Aqui o que ele vai ser? Um vetor de 5 posições. Aqui eu atribuo o registro D e aqui eu passo o nome do registro que eu criei, que é o teste. Então, essa linha aqui de criar o vetor de 5 posições e atribuir a ele o registro é basicamente essa linha aqui. Certo? Sim. Uhum. Então, aqui eu já tenho o meu vetor. Em cada posição do vetor eu vou ter os campos do meu registro. Beleza. Agora, o próximo passo... Então, vamos esquecer os procedimentos por enquanto. O próximo passo é cadastrar os alunos. Que aí a gente vai criar um laço de repetição para cadastrar todos os alunos. Aí vai ser igual eu tinha colocado no... Deixa eu só copiar de lá para cá, para a gente ganhar um tempo. Então, o acesso seria basicamente isso daqui. Então, você vai ter lá um laço de repetição de 1 até 5. Espera aí, só um minuto. Tá. Então, você vai ter um laço de repetição de 1 até 5, e aí você vai pedir para o usuário dar um nome, um e-mail, uma nota de exatas, de linguagem, e aí você pode colocar aqui, inclusive, já para ele calcular a média, que vai ser a soma das notas dividido pelo número de notas que você tem. Então, vai ser só esse procedimento aí de 1 até 5? Mas não calma aí. Não repetindo toda a vida, não. Não, você vai ter que colocar um laço de repetição. Ir de 1 até 5, faça. Aí você vai colocar esse bloco de código aqui para poder alimentar o seu vetor. Esse é o essa é a parte de cadastrar os alunos, que é a primeira parte que o exercício pede, certo? Depois que você cadastrar os alunos, se você pode já calcular a média no momento do cadastro. Pode ser feito dessa forma. Se você já cadastrou a média fazendo o cadastro, você vai ter que depois listar os alunos. Que aí você vai criar de novo um laço de repetição para ir de 1 até 5, só que aí você só vai exibir as informações que estão dentro do vetor. Aí essa é a segunda parte da atividade, que é exibir os candidatos.
Hum. Essa é, digamos assim, a espinha dorsal da atividade, é cadastrar os alunos e listar. Aí, para fechar com chave de ouro a atividade, aí vocês vão pegar, foi o que eu expliquei mais depois no início da web. Vocês vão pegar o bloco de código que vocês têm, que faz cadastro, vamos supor que aqui eu tivesse 20 linhas. Vocês vão criar dois procedimentos aqui. Então, vocês vão criar um procedimento de cadastro. Vou colocar aqui o início e o fim procedimento. Aí, vocês vão pegar o bloco de código que cadastra os alunos, vai tirar daqui e colocar dentro do procedimento. Depois, vocês vão criar outro procedimento para listagem dos alunos. Beleza, aqui vou colocar o declarar, fim procedimento. Aí eu vou lá pegar o bloco de código que eu tinha de listagem dos alunos e colocar aqui dentro. Aí o que vai ficar aqui no bloco principal do meu algoritmo? Aqui apenas eu vou chamar esses procedimentos. Cadastro e listagem, que aí ele vai executar as instruções que eu já vinha fazendo anteriormente. Aí, assim, chegamos ao final da atividade. Ele é bem longo, né? Porque a ideia é que a gente vá manipular o vetor e outras variáveis usando procedimentos e funções. Não é muito complexo. O que a gente tem que ter em mente como que essas estruturas se comportam. Então, assim, no material da semana passada, a gente trabalhou, na semana retrasada, que era registro, a gente trabalhou a criação de registro e depois atribuía esse registro, jogava ele dentro de um vetor, que é uma parte dessa atividade. A outra parte da atividade é o conteúdo da semana passada, que é TAD, que aí o bloco de código que a gente tinha para cadastro, para listagem, a gente vai jogar dentro de um procedimento. Então, até comentei nas mensagens que envio. É importante que vocês façam esses algoritmos de exemplo, que aí vocês conseguem ver o que está sendo feito. Que aí, lá na semana passada, eu fiz, na webconferência, eu fiz 2 exemplos, e aí eu fiz todo o exemplo usando esse conceito de TAD, onde eu criei o vetor, criei os procedimentos, criei o menu, tudo dessa forma. A ideia é basicamente a mesma. A questão é que nós temos um problema diferente nesse caso. Procedimento já seria conceito de TAD, então? Isso, exatamente, isso. Que aí os procedimentos é que vão manipular os dados que estão dentro do vetor. Uhum. Eu vou tentar fazer ele amanhã, ainda não fiz não, só parei aí onde eu te falei. Só fiz o registro. Então, assim, isso. O que eu recomendo que vocês façam, até coloquei isso na webconferência da semana passada. Então, um breve roteirozinho aqui para quem tem um pouco de dificuldade. Então, o primeiro passo é criar o registro, certo? O segundo passo, nesse momento aqui, esqueçam vetor, esqueçam procedimento, porque a gente tem que entender primeiro como que mexe num registro, aí consegue implementar outras coisas. Então, depois é cadastrar dados no registro, isso para um aluno só, e depois exibir dados do registro. Isso sem função, sem nada. Posso colocar aqui nesse bloco principal do meu código mesmo. Consegui fazer isso, tá cadastrando o aluno, calculou a média, porque é mais fácil eu trabalhar com um só e validar se isso tudo está funcionando do que já querer começar com 5. Tá funcionando, tá calculando média, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou criar o vetor de 5 posições, porque são 5 candidatos, e atribuir o registro a ele, que é a linha 22. Beleza. Tá funcionando isso? Tá, beleza, tá funcionando.
Então, o que eu tenho até agora? Ah, detalhe, né? Criei o vetor e atribuí o registro a ele. Agora, cadastrar alunos no vetor, certo? E depois listar os alunos do vetor, que é a mesma função que a gente fez aqui, ó. Se você chegou na linha aqui, na linha 36, você fez a 30. Então, o Sim. mesmo bloco de cadastrar um registro, quando você não tem vetor, você não precisa utilizar laço de repetição, porque, obviamente, você tem apenas um espaço para armazenar dados, digamos assim. Então, Uhum. o que você vai fazer? Vai pegar esse bloco de código que você tinha aqui de cadastro e vai jogar dentro de um laço de repetição que vai ser executado 5 vezes para você cadastrar os 5 alunos. A mesma coisa para a linha 38. Você vai pegar esse bloco aqui e colocar dentro de um laço de repetição para exibir todos os alunos. Consegui fazer isso? Consegui. Agora eu vou para a parte final da atividade. Criar os procedimentos de cadastro e listagem. Que vai ser pegar esse bloco de código que cadastra, colocar em um procedimento e esse bloco de listagem em um outro procedimento. Deixa eu só salvar isso daqui também, e depois, de repente, dá para publicar no Ava aí. Deixa eu só ver se eu pego um exemplo aqui da semana passada. Essa explicação vai estar lá disponível também, né? Vai. Eu estou gravando aqui a videoconferência aqui, aí depois a gente vai colocar lá. Deixa eu só pegar aqui um exemplo que eu fiz. Não sei se é esse, mas pode ser. Estão visualizando aí o visual, né? Sim. Beleza. Esse foi o exemplo que a gente trabalhou na semana passada. E ele tem basicamente a mesma estrutura do que a gente precisa. Então aqui eu tenho declaração do meu registro, perdão. Então aqui declaração do meu registro, criei os campos aqui bonitinho, certo? Criei um procedimento para criar conta, certo? Então aqui vai colocar o nome, a agência, o saldo. Isso daqui não tem vetor ainda, certo? Isso aqui é para cadastrar a conta de um cliente só. Depois eu tenho um procedimento de depósito, certo? E um procedimento de saque, tá? E um procedimento de consulta de saldo aqui. E esse procedimento aqui é para imprimir um menu. Então, só para exibir na tela o que o usuário tem de opção. O que eu tenho no meu bloco principal? É que aqui a gente tem uma estrutura de escolha de algumas opções, mas o que nos importa mais aqui aqui ele chama o procedimento para criar conta, que seria, no caso de você, desse exemplo da atividade, para cadastrar um aluno. Depois eu tenho aqui por exemplo, o meu procedimento de consulta de saldo seria algo do tipo para listar o saldo disponível. Peraí, deixa eu só ver se eu acho que eu tenho um exemplo da... tenho, esse aqui é melhor. Talvez a gente consiga visualizar melhor. Aqui, do vendedor. A gente já vinha trabalhando nas outras aulas. Peraí. Troquei a tela. Cristiano, vê se voltou aí. Esse aqui é o exemplo do vendedor, tá? Que a gente já veio fazendo em outras aulas. Então, eu tenho aqui o registro. Depois eu tenho um procedimento para cadastrar os vendedores. Olha, mais parecido com a atividade do que isso, impossível, né? Então, aqui eu tenho um procedimento para cadastrar os vendedores. Então, eu tenho um laço de repetição, onde você vai colocar o nome do vendedor, as vendas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dia. Aqui, certo? Então, ele vai armazenar a venda de 3 vendedores. Eu criei aqui o total vendedor J. Esse total vendedor aqui é um procedimento. O que acontece? O J aqui nesse exemplo, ele é um contador da posição do vetor. Então, ele vai chamar o procedimento e vai passar um valor para esse procedimento. Na primeira execução, esse valor vai ser 1.
na segunda 2 e assim por diante. Por quê? Porque é esse procedimento aqui que soma o quanto que aquele vendedor vendeu em determinada semana. Então, fica aí uma ideia para vocês calcularem a média de vocês aí. Então, o que ele vai pegar? Ele vai receber, esse procedimento tem como recebimento de parâmetro uma posição. Então, aqui o J vai ser substituído por um número, nesse caso aqui, de 1 a 3. Então, toda vez que eu chamar o procedimento total vendedor, entre parênteses aqui vai ser passado um valor, 1, 2 ou 3, que é o que ele vai referenciar aqui no vetor. Então, quando eu chamar o total vendedor pela primeira vez, aqui vai ser vendas 1, ponto total semana. O que é isso? Vou calcular o total de vendas na semana do vendedor 1. Aí ele vai somar o que o vendedor 1 vendeu no dia 1, no dia 2, 3 e 4. Só vou terminar aqui, João, aí eu volto nas dúvidas de vocês. 3, 4 e 5, e assim por diante. Então, eu posso utilizar essa mesma ideia para calcular a minha média. Faço a soma das notas e divido pelo número de disciplinas que eu tenho. Ok? Aqui eu tenho outros procedimentos de verificação de valor. Aí isso atende ao problema lá do meu exemplo, certo? O que eu poderia fazer aqui para que eu não tenho, mas seria para exibir todos os valores. Eu crio um laço de repetição aqui, coloco o comando escrevo e vou exibindo todos os valores, todos os campos do meu registro em determinada posição do vetor. Então, assim, esse exemplo aqui também está no AVA, já está publicado, que é da semana passada. Talvez seja um bom pontapé de partida aí para vocês começarem o desenvolvimento, certo? Só para finalizar, então aí a gente tem um menu aqui de novo. E aí aqui, ó, chamando os procedimentos. Para cadastrar os vendedores, verificar o valor vendido por dia e assim por diante. Então, assim, é importante que que vocês pratiquem esses testes desses algoritmos, porque a estrutura de funcionamento é a mesma. O que muda é você ajustar o código ao problema que você tem que resolver. Dá início aí ao desenvolvimento, ajustando, e aí a gente vai se falando aí no AVA para atender, tirar dúvida. Se precisar, a gente faz webconferência de novo. É só questão assim, é vocês passarem a demanda de vocês. Se vocês não nos procuram, não manda mensagem, não solicita, a gente entende que vocês estão destruindo tudo aí, entendeu? Agora, professor, não estou conseguindo fazer isso daqui, estou com dúvida, a gente responde pelo AVA, não entendi. Não, a gente marca uma videoconferência, você mostra o que está desenvolvendo e a gente vai ajustando. O importante é que vocês ponham a mão na massa para vocês conseguirem captar as ideias aí e ficar fera nisso. Sim, tá certo. Eu vou desenvolver o meu amanhã. Tentar, né? Então, beleza. Aí você vai me avisando aí. A gente pode marcar horário aí de atendimento. A gente pode fazer webconferência de novo. E aí você compartilha aí o que você está desenvolvendo e eu vou analisando. Não tem problema nenhum, não. Qualquer um aí que tiver dúvida aí, tem que procurar a gente aí, que a gente está aí para atender vocês. Tá bom. Obrigada. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Bom, João, então declarei o tipo, coloquei os dados. Depois de var, coloquei o vetor de 1 a 5. Fiz o início para alimentar. Tá, e faz a média. Tá, beleza. Acho que amanhã o negócio vai, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá. O João falou, a gente não está acostumado com essa função, procedimento, por isso que estamos estranhando. Sim, a gente chegou de ver isso em algoritmos no semestre passado, né? A gente viu função e viu procedimento. Por isso que é importante construir esses exemplos que estão disponíveis no portal para vocês conhecerem essas estruturas, se familiarizarem com elas. Então, a ideia básica de procedimento e função é que você possa reutilizar um bloco de código em várias vezes no seu algoritmo sem ter que ficar escrevendo aquele bloco várias vezes. E aí a diferença básica entre procedimento e função
é que o procedimento ele não retorna nada, ele executa uma função e pronto. Então, se eu analisar aqui o meu procedimento, vamos supor, meu procedimento de cadastro aqui, a única coisa que ele faz é cadastrar os valores, os campos do meu registro e salvar em uma posição do vetor. Basicamente isso. A função, como eu mostrei lá no cálculo do quadrado, você passa um valor para ela e ela pode te retornar. Você pode desenvolver esse exercício da atividade 2 só com procedimentos. Então, uma dica maior que essa não, é impossível, né? Aqui você cadastra que você chama um procedimento que calcula o total vendido na semana. Você pode usar isso daqui para calcular a sua média, por exemplo. Seguindo aquela ideia lá da planilhazinha lá de como que você acessa as posições e os campos do vetor. Mais dúvidas? Sobre a plataforma. Ah, sim, João, a plataforma está bem lenta. Não me lembro se foi quarta ou quinta da semana passada, teve uma queda de energia e aí o sistema ficou bem instável. Inclusive ficou fora do ar de ontem até hoje à tarde. Mas aos poucos o pessoal está trabalhando aí para restabelecer o acesso corretamente, tá? Eu já conversei com o professor, só vamos confirmar o prazo de prorrogação da atividade e a gente comunica a vocês. A Cristiane perguntou se tem como enviar os links dos vídeos do semestre anterior. Tá, eu posso verificar com o professor. Eu creio que eu gravei algumas videoaulas semestre passado, mas não lembro se tem sobre função e procedimento. Eu lembro que tinha sobre estrutura condicional, de repetição, mas eu posso verificar com o professor a respeito disso daí. Deixa eu até anotar aqui, senão acaba esquecendo aqui. O João, não sei se vai ter todos aí, tá? Nesse link que o João mandou. Mas já certamente vai ter bastante coisa aí. Eu lembro que eu tinha alguns vídeos que eu gravei e mandei para ele publicar no portal. Talvez até tenha algum vídeo a respeito de função. Mas certamente esse do que o João compartilhou aí vai ter as gravações das webconferências, e aí lá ele explica sobre função e procedimento. Isso daí também vai ajudar bastante vocês aí. Vamos lá, pessoal. Mandem dúvidas aí. Aproveitem o momento aí. Alguém quer compartilhar na tela aí o algoritmo que está desenvolvendo para analisar, tirar alguma dúvida? Vamos lá, vou deixar uns minutinhos aqui para vocês pensarem aí, tiverem dúvidas ou quiserem. Vou passar o meu, então. Pode ser, pode ser. Deixa eu só ajustar aqui. É só abrir a tela normal? Acho que aí para você vai aparecer um botão lá, iniciar a apresentação, no canto direito inferior. Deixa eu abrir o meu aqui, então. Deixa eu finalizar aqui minha apresentação, aí vamos ver. Vai aparecer um botão lá embaixo, do lado onde fecha a câmera e o microfone, tem lá apresentar agora, vê se aparece aí para você. Apresentar agora? Isso.
Não. Peraí. Aqui nessa... acho que vai aparecer várias telas aí. Mas aqui nessa parte embaixo aqui eu tenho a opção de fechar, abrir câmera, microfone. Aqui do lado direito eu tenho um botãozinho azul de apresentação, não tem? Lado direito? Isso. Como tá escrito, Cleiton está apresentando? Isso, agora vê se aparece o botão, a opção apresentar agora. Apareceu. Apareceu? Tá Pode clicar caçando meu nela. algoritmo aqui, só um pouquinho. Tudo bem. Vou beber água enquanto isso. Tá bom. Deu certo? Sim, só tá caçando ele aqui já. Tava aberto no Visual G, mas agora sumiu. Então, beleza, pode procurar aí. Se alguém tiver dúvida aí, quiser ir mandar no chat enquanto isso, fiquem à vontade aí. Acabou a aula? Não, estou caçando aqui.
Cristiane. Cristiane, no canto superior direito, vai ter uma janelinha pequenininha que está mostrando a tela. Você vai ter que clicar numa setinha de enviar. Aí vai aparecer a tela que você está querendo compartilhar, tá? Ah, beleza. Acho que eu consegui fazer por aqui. Vamos ver. Clicar aí. Só quero uma música do seu link, não vai doer. Deixa eu ver se eu compartilho a minha aqui, aí vocês conseguem visualizar aí. Então, vocês vão clicar lá em apresentar, seleciona uma janela, depois que se você já tiver com o visual aberto. Eu vou substituir a sua rapidinho. Seleciona lá do visual, clique em permitir. Perdão. Peraí, deixa eu trocar, vou colocar a daqui da web. Aí no canto superior direito tem as opções lá das pessoas que estão conectadas, do chat, aí tem uma terceira janela chamada apresentação, que tem uma setinha que está apontando para cima. Tem que clicar nessa setinha que está aqui, que aí você consegue enviar a tela que você está compartilhando. Então aqui no canto superior direito tem esses ícones aqui, então clicar aqui em apresentação. Aí você consegue enviar a tela que você está compartilhando, ok? Vamos lá, pessoal, dúvidas aí? Não, beleza. Eu mandei no chat um link dentro do link que o João mandou. Eu achei a webconferência de algoritmos que o professor falava sobre função e procedimento. Então, aí, quem tiver dúvida e quiser dar uma recapitulada aí, fiquem à vontade.
Bom, então acho que a gente já está aí quase 1 hora e meia. A gente encerra por aqui. E aí vocês tentam desenvolver aí a atividade com base nas explicações. Espero ter auxiliado aí, contribuído para tirar algumas dúvidas de vocês. E aí vocês continuam enviando as dúvidas aí pelo AVA. Eu criei um fórum lá no. Perdão, criei um tópico de discussão no fórum sobre atividade também. E aí a gente vai se falando aí sobre essas dúvidas aí, e se necessário a gente pode marcar outra webconferência aí de novo, e aí vocês mostram o que vocês estão desenvolvendo, a gente vai tirando dúvida. O objetivo é que vocês possam construir, entender o que o algoritmo faz. Isso aí é muito importante, porque a gente está vendo que cada semana conhece uma estrutura nova, então a gente tem que ter muito bem assimilado os conceitos das semanas anteriores, certo? Então aí vocês vão desenvolvendo aí, se tiverem dúvida, entre em contato. E aí, se necessário, a gente pode fazer webconferência de novo para tirar dúvidas sem problema algum. A questão é igual tá comentando, vocês têm que manifestar essas dúvidas aí, procurar a gente aí, porque aí a gente vai ajustando o nosso atendimento aqui, nossas atividades para melhorar o atendimento que nós prestamos para vocês. Então, se vocês não manifestam aí, é meio difícil a gente entender qual que é a dificuldade aí de vocês. É difícil a gente começar uma webconferência para tirar dúvidas sem ter essas dúvidas aí. Então, às vezes fica algo muito genérico, a gente vai ficar falando coisa aqui e não vai ser muito útil para vocês. É importante que vocês tragam essas ideias aí, as dúvidas. É importante também que não tenham vergonha de perguntar, então ninguém sabe tudo. Então, da mesma forma que vocês aprendem com o que nós passamos aqui, nós aprendemos com vocês também, e essa troca de informação que vai auxiliar nesse processo de aprendizagem aí. Ok? Mais alguma consideração? Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Então, eu desejo aí uma ótima semana a todos. Cristiano, você quer que olhe já seu algoritmo aqui na webconferência ou você quer que eu te responda por e-mail? Tá, beleza, então. Depois te respondo lá, pode mandar. Quem quiser precisar que eu dê uma olhada aí. Tá bom, lembrando, né? O professor, o tutor não vai passar a resposta, vai te direcionar aí do que você precisa desenvolver aí para alcançar o que a atividade pede. Tá, pode mandar isso quando você conseguir mandar e quando puder aqui eu já olho e te respondo, beleza? Fica tranquilo, Claudiane, pode procurar com calma aí depois e aí você quiser me mandar por e-mail, eu só vou deixar meu e-mail aqui no chat e aí vocês se precisarem enviar aí a gente dá um auxílio para vocês aí. Deixar um tempinho aí para vocês anotarem aí que eu vou encerrar a webconferência.
Anotou aí, Cristiane? Ok. Bom, Claudiane, depois procura aí seu algoritmo. Vai lá nas opções. Vamos só compartilhar aqui rapidinho a tela, só para você visualizar aí. Deixa eu só trocar para cá. Então, Claudiane, aqui ó, na opção de abrir, tem do lado da pastinha amarela tem uma setinha aqui, ó. E aí vai te exibir quais são os últimos algoritmos que você trabalhou, certo? Então, talvez. Então, você clica aqui do lado na setinha, vai aparecer alguns algoritmos aí que você trabalhou recentemente. Talvez isso auxilie você a encontrar o seu algoritmo, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação, pela interação aí. Uma ótima semana a todos, boa noite a todos. E qualquer dúvida, estou à disposição aí. Fiquem com Deus e até a próxima.